Muito bem, então dando continuidade aí às aplicações de funções, né? Que surgem a partir das equações diferenciais ordinárias, né? Que foram modeladas aqui, nesse caso, a partir de um circuito elétrico RC em série, né? Um circuito que envolve então um resistor, um capacitor e uma fonte de tensão, no caso aqui é uma bateria. A chave está ligada, né? E nesse instante a gente tem nesse circuito uma corrente inicial aí de 4 mA, né? A gente observa que vale as leis de Kirchhoff, né? A lei de Kirchhoff das tensões, né? Que diz que a tensão no resistor mais a tensão no capacitor vale exatamente a tensão na fonte, né? Bom, então o nosso objetivo nesse instante é interpretar essa função corrente, né? O que acontece com ela? Então, de acordo com o Sadico, a corrente de carregamento ela é determinada pela tensão sobre o resistor, ou seja, é por meio da tensão no resistor que a gente tem então a corrente, né? Corrente elétrica, e é esse processo que me permite então chegar numa certa tensão para o carregamento do capacitor, né? Lembrando que o capacitor aqui tem uma capacitância de 3.000 microfarads, né? Bom, então vamos mostrar aqui como é que se dá essa variação da nossa carga elétrica, né? Ou melhor, corrente elétrica, né? Então observe que nesse instante a corrente elétrica está aumentando, né? Vou dar uma paradinha aqui. Então, por exemplo, no passados 53 segundos, a nossa corrente elétrica está em 12 centésimos de miliampere, né? O capacitor está muito próximo da tensão da fonte de 20 volts, né? Enquanto que a tensão no resistor está ali muito próximo de zero também. Então, obviamente que vai chegar um certo momento que o capacitor, então, chegará ao seu limite, né? Que é a tensão exercida pela fonte, né? E aí, ou seja, no caso aqui a bateria, e nesse caso, observe que a nossa corrente elétrica, ela zera. Óbvio, né? Como a tensão no resistor está zerado, né? Então, essa é uma parte bem interessante. Então, como é que se dá, né, a interpretação gráfica, né, dessa corrente? Então, é o que veremos aqui adiante, né? Então, olha só. A gente tem aqui a nossa função corrente. Essa função corrente aqui ela foi obtida a partir da função tensão no resistor, dividido pela resistência, aí, né? Ou seja, a lei de Ohm, né? A gente tem então a corrente elétrica, né? Lembrando que essa tensão no resistor ela foi obtida por meio de equações diferenciais, né? Equações diferenciais que foram modeladas a partir desse circuito RC em série, né? Então a gente tem nesse instante uma corrente elétrica, vamos ver aqui a funçãozinha, lembrando que dá para modificar aqui os valores da tensão, da resistência, da capacitância, né? E da variável tempo, né? Então vamos iniciar aqui só para a gente observar o comportamento. Então olha só, 15 segundos, né? A gente tem 1,47 miliampere, né? Obviamente que isso aqui é uma função exponencial, né? Decrescente, né? E aí chega num certo momento, conforme quanto maior o tempo em segundos, né? Conforme aumenta o tempo em segundos, a corrente elétrica diminui, né? E se aproxima de zero, né? Aqui tem um caso interessante que é a constante de tempo, né? Então, lá no capacitor, no vídeo anterior, a gente apresentou mostrando aí a função da constante de tempo. Obviamente, se essa função constante de tempo envolve o capacitor, envolve, obviamente, a nossa corrente elétrica. Então, por exemplo, quando eu tenho um tal, ou seja, um tal nesse instante que representa 15 segundos, então em 15 segundos que a gente tem 1,47 miliampere, né? Isso equivale a 37% da carga elétrica inicial. Ou seja, iniciou aqui com 4 miliampere, então nesse instante, passados aí um tal, né? Ou seja, 15 segundos, a gente tem então 37% de 4 miliampere.
O mesmo vale para 2 tal. 2 tal, 30 segundos, temos 14% da carga elétrica inicial. 3 tal, 5% da carga elétrica inicial. 4 tal, 2% da carga elétrica inicial. E 5 tal, 1% da carga elétrica inicial, né? Então, uma aplicação bem interessante, essa proporcionalidade aí da constante de tempo, né? E, obviamente, a função exponencial aí como uma bela aplicação, né, envolvendo o nosso circuito RC, né? Então fica aí, né, a apresentação, esse arquivo do GeoGebra, eu vou estar disponibilizando ali no livro aberto do GeoGebra, né? Então a gente coloca à disposição. Esse é um material didático, né, que estamos produzindo no meu estágio de pós-doutorado junto à UniOeste, né, em parceria com, obviamente, o Instituto Federal Catarinense, que é onde eu atuo enquanto professor. É isso, tá certo?